Ei, se liga! Episódio 103 da série Enfim, o Fim. A jornada está boa e sua companhia melhor ainda. Se liga só, estamos falando sobre a tríplice mensagem angélica ainda na primeira mensagem, quando somos conclamados a adorar o Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Começamos no vídeo anterior falando sobre o que significa ser adorador, fazer o que Deus pede, não o que eu quero. Utilizamos o exemplo de Abraão, de Caim, de Abel. E agora, neste momento, vamos falar da adoração envolta em princípios, não em costumes. O princípio ele é diferente de costume. O costume ele muda de um lugar para o outro. Você tem um costume no Nordeste de comer macaxeira de manhã cedo. Você tem um costume de comer cuscuz de manhã cedo e tapioca. E você vai no Sul e de repente o costume é outro. Você vai no Sudeste, o costume é comer um pão na chapa com uma cevada ou com leite, Nescau. São costumes que mudam de região para região. Você vai na Bahia, você ouve oxi. Você vai no Pará, você ouve égua. Você vai em Minas, você ouve uai. Você vai no Rio de Janeiro e você ouve caraca. É o costume que muda de um lugar para o outro. Mas princípio é o mesmo em qualquer lugar do mundo. O princípio não se negocia. E quando se trata de princípio, nós temos que ser fiéis até a morte, porque é prometido, inclusive, a coroa da vida, ou a coroa que é a vida. Diante desse processo, você percebe que o verdadeiro adorador, ele vive em função de princípios e não de costumes. E tem muito crente que briga hoje por causa de costume, né? Ai, costume disso, o costume daquilo, porque isso é certo, isso é errado. Filho, nós estamos analisando princípios. Você quer ver só um exemplo? Vestimenta. Ah, porque é calça, porque é saia, porque é calça, porque é saia. Qual é o princípio? Decência. Não interessa se é calça ou se é saia, tem que ser decente. Se é indecente sendo uma saia, está ferindo o princípio. Se é indecente usando uma calça, está ferindo o princípio. Só que você é o juiz da sua vida. Eu não vou ficar olhando para sua saia ou para sua calça e dizendo o que é, o que deixa de ser. Se você não puder analisar tua própria saia e tua própria calça para determinar se é prudente ou imprudente, teu nível de maturidade espiritual é um lixo. Então, seja juiz de tua própria vida. Ninguém aqui está com um metro para medir a vida de ninguém. E se está, escolheu o ministério errado que Deus não te pediu para desenvolver. Analise princípios, não viva em função de costumes. Note, deixa eu te dizer uma coisa. Pô, pastor, eu não estou entendendo. O que é princípio? Vou te dar um exemplo. Você vai numa churrascaria, aí você não come um fruto do mar, porque você é adventista do sétimo dia, porque seu corpo é o templo do Espírito Santo, porque você segue as leis da saúde, porque você tem um princípio, portanto quer comais, quer bebais ou faças qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. O teu princípio diz que o teu corpo é o templo do Espírito Santo, não é uma lata de lixo. E como Deus, em Levítico 11, recomendou que frutos do mar não faria muito bem para a saúde, então você diz, eu tenho um princípio de saúde. Que lindo, aí você não come o fruto do mar porque faz mal, os crustáceos porque fazem mal. Beleza, então, peixe de couro porque não é legal. Aí você também não come carne de porco, não come isso, o garçom te oferece, não, eu tenho um princípio de saúde, sou adventista do sétimo dia, a Bíblia diz, portanto, quer comais, quer bebais, fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, meu corpo é o templo do Espírito Santo, numa lata de lixo. Eu já li Levítico 11, o garçom fica até impressionado contigo. Mas quando vem uma peça de picanha, aí o garçom pergunta, você quer um pedaço? E você diz, não, baixa a peça inteira. Tu não pode comer um pedacinho de carne de porco porque é pecado e de fato não é coerente com o princípio de saúde, mas tu come um boi, palito dente com chifre e acha que tá certo. Errou do mesmo jeito porque você feriu o princípio de saúde, que era moderação no comer e no beber, entendendo o contexto da Bíblia que diz, portanto, quer comais, quer bebais ou faças qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Resultado, feriu o princípio do mesmo jeito. Compreendeu o que é um princípio? É algo que rege o nosso comportamento em qualquer lugar do planeta. Se o meu princípio é comer de modo moderado, eu como moderado em qualquer lugar do mundo. Exatamente assim que funciona. É o princípio. Se o princípio é ser modesto, então eu tenho que ser modesto em qualquer lugar do mundo. É assim que funciona, porque é um princípio. E quando se trata do princípio, o adorador não negocia. Lá estava Sadraque, Mesaque e Abdenego diante da fornalha de fogo ardente, e o rei Nabucodonosor disse-lhes:
ajoelhe-se diante da estátua. E eles falaram: não ajoelharemos, ó rei, nem precisa se preocupar. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, não nos encurvaremos do mesmo jeito, porque não abrimos mão do nosso princípio. Nós adoramos somente a Deus, somente a Ele prestamos culto, diz o mandamento, diz o princípio, porque os 10 mandamentos, na verdade, são 10 princípios, e eles não abriram mão, não se encurvaram. Princípios não se negociam. No dia que você negociar os seus princípios, é porque sua vida de adorador está um caos. Você não está vivendo a adoração em espírito e em verdade. Você acha que teu Deus está distante, indiferente a você, não olha e não liga para você. Aí você começa a viver uma crise no seu processo de adorador e começa a negociar os seus princípios. Troca a tua fidelidade a Deus para manutenção do teu emprego. Troca a tua fidelidade de Deus para manutenção das amizades. Fica sacrificando a verdade no altar da paz para ficar bem com todo mundo. Começa a negociar os teus princípios. Se vende como se fosse um objeto, uma mercadoria. Complicado, dias difíceis. Os verdadeiros adoradores de Deus, onde estão aqueles que não negociam princípio nem sacrificam a verdade no altar da paz? Que Deus nos abençoe, que sejamos os remanescentes dos últimos dias, os verdadeiros adoradores. Deus nos abençoe.